Vamos ler a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo. Vamos ler dois textos. Devemos estar bem atentos agora. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 6. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, santa, bendita e eterna a palavra de Deus. Ora, tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns homens sábios, ou astrônomos, essa tradução mago, ela não fica muito boa, vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois nós temos visto a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ouvindo estas coisas, o rei Herodes ficou preocupado e toda Jerusalém com ele. E quando ele tinha reunido todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E disseram-lhe: em Belém da Judeia, pois assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, na terra de Judá, não és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti virá um governador que há de governar o meu povo Israel. Lucas capítulo 2, versículos do 1 ao 14. Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas. São os dois textos que falam sobre o nascimento, sobre genealogia no Novo Testamento e sobre o nascimento de Jesus. Diz assim: aconteceu que naqueles dias saiu um decreto de César Augusto para que todo mundo fosse tributado. E esta tributação foi realizada pela primeira vez quando Quirino era governador da Síria. E todos passaram a ser tributados, cada um à sua própria cidade. E José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré à Judeia, até a cidade de Davi, que é chamada Belém, porque era da casa e da linhagem de Davi, para ser tributado com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, cumpriram-se os dias para o parto. E deu, observe muito bem esse versículo 7, e deu à luz ao seu filho primogênito, e o envolveu em faixas de pano, e o deitou em uma manjedoura, porque não havia quarto para eles na estalagem. E havia naquela mesma região pastores que estavam no campo, vigiando durante a noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor brilhou ao seu redor, e eles ficaram com medo. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Porque vos nasceu neste dia, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o bebê envolto em faixas de pano, deitado em uma manjedoura. E de repente estava ali com o anjo uma multidão dos exércitos celestes, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Podemos dizer amém? Glória a Deus. Então aqui, irmãos, acabamos de ler dois textos bem conhecidos, que narram o nascimento de Jesus. Eu quero, nessa noite com os irmãos, rapidamente,
mostrar aqui alguns segredos que estão nesse nascimento de Jesus. Nós observamos que na narrativa de Mateus, ele traz alguns detalhes, mas Lucas ele é mais detalhista, inclusive citando aqui algumas autoridades, porque o objetivo de citar autoridades aqui, eu já ensinei os irmãos aqui, é dar historicidade ao texto, porque essas autoridades existiram. Elas não são personagens fictícias, elas estão na história. Então ele está dando historicidade, veracidade àquilo que ele está tratando aqui. E eu quero mostrar para os irmãos algumas coisas relacionadas com o nascimento de Jesus, que com certeza não aconteceu em dezembro. É a tradição que diz que aconteceu em dezembro. Mas quando a gente vai estudar um pouco mais dentro da cultura judaica, nós percebemos que provavelmente Jesus tenha nascido em setembro, talvez por ocasião da festa dos tabernáculos, porque a Bíblia diz que ele tabernaculou entre nós, tornou-se homem. E quando a gente lê um texto que está em João, depois os irmãos podem ler em casa, capítulo 7, do 2 ao 10, a gente percebe Jesus indo para a cidade para participar da festa dos tabernáculos, que muitos judeus acreditam que ele poderia estar indo também comemorar o seu próprio aniversário. Mas essa não é a tônica do que eu quero trazer para os irmãos aqui. Eu quero dar um tema aqui nessa noite, nessa reflexão. Jesus não nasceu em uma manjedoura. Vocês ouviram bem o que eu falei? Jesus não nasceu em uma manjedoura, porque a Bíblia mostra ao contrário. A tradição diz que ele nasceu numa manjedoura. Quando a gente olha o presépio, né, que é até muito bonito, a gente percebe ali os personagens, e a manjedoura ela tem um papel preponderante no nascimento de Jesus, mas ele não nasceu propriamente dito na manjedoura, e nós vamos ver isso aqui à luz da palavra de Deus. Primeiro que quando nós lemos a Bíblia, nós os pentecostais principalmente, temos uma grande falha. Nós não prestamos atenção no que nós estamos lendo. Isso aqui é um defeito do pentecostal. Se você for conversar com um crente de uma igreja reformada, ou até os adeptos das seitas, eles estão na nossa frente nessa questão, porque eles observam os detalhes que estão na Escritura. E nós precisamos fazer isso, porque a verdade plena para nós não é a tradição. A verdade plena para nós não é o que a igreja diz, mas é o que a Bíblia diz. A igreja não dita aquilo que a Bíblia diz, mas é a Bíblia que dita o que a igreja precisa dizer. Então observe, olhando assim essa questão da manjedoura, nós aprendemos isso a vida toda, nas escolas dominicais, né, na própria tradição, até em seminários. Eu já ouvi pessoas ensinando, pastores, Jesus nasceu numa manjedoura. Ele nasceu numa manjedoura. Mas nós vamos ver aqui nessa noite, eu vou desmistificar isso, que ele não nasceu na manjedoura. O que aconteceu é que eles estavam na cidade, porque a cidade estava muito lotada naqueles dias, naquele momento, talvez por ocasião da festa dos tabernáculos, e José e Maria estavam na estalagem. Havia muitas estalagens ali, mas no momento em que o menino nasce, ele nasce na estalagem, que seria como fosse um hotel para nós hoje. Mas como só havia lugar para os dois na estalagem, eles preparam a manjedoura, e depois que o menino já nasceu, eles vão envolvê-lo em faixas e vão colocá-lo na manjedoura. Eles vão fazer um improviso na manjedoura. E como que eu sei disso? Lendo a Bíblia. Observem comigo de novo, por isso que eu disse, prestem atenção nesse versículo, versículo 7, Lucas capítulo 2. Observem. E deu à luz ao seu filho primogênito.
não é unigênito como o Danilo leu. Unigênito significa único no gênero. Primogênito significa primeiro. Significa que ele teve outros filhos. Eles tiveram outros filhos. Então ele deu à luz ao seu filho primogênito e envolveu em faixas de pano e deitou-o em uma manjedoura, porque não havia quarto para eles na estalagem. Perceberam? Deu à luz ao seu filho, envolveu em panos e deitou na manjedoura, depois que ela deu à luz, porque o menino já tinha nascido, mas não havia possibilidade de se deixar ele na estalagem, porque não tinha lugar para 3 pessoas ali, só para os 2, o pai e a mãe. Então eles conduzem ele à manjedoura, e isso daqui é muito importante nas escrituras, a manjedoura, porque Jesus é tipificado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o cordeiro precisa estar na manjedoura. E quando nós olhamos para a profecia do capítulo 1 do livro do profeta Isaías, a Bíblia diz que o boi e o jumento conheceram o seu Salvador. Quando ele foi colocado na manjedoura, os animais que estavam ali perceberam que aquela criança não era uma criança comum. Aquela criança era o Criador deles, Salvador do mundo, a esperança, a resposta que os homens precisam. Então Jesus não nasceu numa manjedoura, ele nasceu na estalagem, foi colocado depois. Então aqui, irmãos, o que eu quero mostrar para vocês, além disso, é que a Bíblia diz no versículo 1 do capítulo 2 de Lucas, que aconteceu naqueles dias um decreto. De quem veio esse decreto? Veio do imperador de Roma, para que se fizesse um recenseamento. Já havia acontecido 2 tentativas para se fazer o censo de toda a população, que é o que o IBGE faz hoje, para poder tributar, as pessoas pagarem imposto. Mas muitas pessoas se recusaram em sair de casa para ir até a sua cidade natal para fazer o censo. Então, como Jesus nasceu sob o governo do imperador Augusto e morreu sob o governo do imperador de Roma, Tibério, César, o imperador vai decretar algo dizendo assim: se não forem, aqueles que não forem à sua cidade natal fazer o recenseamento, nós tomaremos as suas propriedades. Então, eles precisaram ir. E a Bíblia diz, como está no versículo 1, que aconteceu um decreto por César Augusto, para que todo mundo fosse tributado. Então eu fiquei pensando que hoje, quantos decretos estão tendo, são editados, promulgados pelas autoridades? Decreto, fecha isso, fecha aquilo outro, abre aquilo, vamos restringir isso, restringir aquilo. E aí eu fiquei pensando que nesse momento que nós estamos vivenciando, decretos municipais, estaduais, federais, etc., que o que aconteceu aqui é que Jesus precisava nascer em Belém, para que se cumprisse a profecia que estava vaticinada no Antigo Testamento por mais de um profeta. Ele não poderia nascer em Nazaré. E se não surgisse esse decreto, José não sairia da sua zona de conforto com a sua esposa para ir até Belém. Ela estava gestante nos dias de dar à luz, mas como o decreto era sério e se corria o risco de perder a propriedade, ele precisou sair. E quando ele vai lá e chega lá, é o momento que ela vai dar à luz, porque Deus estava trabalhando. E eu fiquei pensando que todos esses decretos, não obstante cercear a nossa liberdade, e nós ficamos incomodados porque não queremos que a nossa liberdade seja tirada, mas vocês já pararam para pensar
que Deus pode estar trabalhando em todos esses decretos, para que alguma coisa aconteça, segundo o propósito dEle, que Ele coloque nós na posição e na direção que Ele quer, porque Ele é Deus soberano, e como nós não nos mobilizamos para fazer a sua vontade, talvez Ele está usando até as autoridades, para que as autoridades decretem alguma coisa, para que nós nos mobilizemos e possa acontecer algo que Ele quer. Isso pode acontecer, como aconteceu aqui. Jesus teria que nascer em Belém, casa de pão. O pão da vida nasceu na casa de pão. Essa palavra Belém significa casa de pão, por causa de um homem chamado Aser, que é um dos 12 filhos de Jacó, que era um confeiteiro e padeiro. Ele morou nesse território, ali em Belém. Então, irmãos, observem comigo, José era da linhagem de Davi. Olha o que diz no versículo 4 do capítulo 2. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, até a cidade de Davi, que é chamada Belém, porque ele era da casa e da linhagem de Davi, para ser tributado com sua esposa. Ela também era da linhagem de Davi, da tribo de Judá, porque estava grávida. Os dois vão à sua cidade de origem, território onde é predominante, onde se predomina a tribo de Judá. Jesus precisava nascer ali, a escritura se cumprindo, porque a escritura se cumpre literalmente, na íntegra. Deus trabalhará até o fim, para que a sua palavra se cumpra. A palavra não vai voltar vazia, Ele vela pelo cumprimento da sua palavra. As profecias que estão aqui acontecerão, por isso que está acima da tradição, está acima de qualquer conceito, acima da filosofia, acima do que nós gostamos, como foi dito aqui, porque essa palavra é a palavra de Deus, revelação de Deus para o coração do homem. Glória a Deus. Então aqui José vai, e Deus talvez, irmãos, está criando uma situação nesses decretos aí, para que nós também possamos entender o que Ele quer, o propósito dele, né? E nós devemos obedecer às ordens que nós recebemos através das Escrituras. A nossa direção é a Escritura Sagrada, é a Bíblia. Você quer ter êxito na tua caminhada? Você quer ter sucesso na tua jornada? Você quer ser bem-sucedido? Quer acertar nas decisões? Siga a orientação das Escrituras, porque aqui é o próprio Deus se revelando para o teu coração. Faça isso. Se dobre diante dessa palavra, porque essa palavra é verdade. É a palavra de Deus. Há um propósito de Deus. Segunda coisa que eu percebi nesse texto é que existe um propósito de Deus para todas as famílias, através da promessa que foi feita para Abraão. Vocês sabiam disso? Olha o que diz o versículo 4, vou voltar de novo, nós já lemos ele. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, até a cidade de Davi, que é chamada Belém, porque ele era da casa e da linhagem, não só da casa de Davi, mas da linhagem de Davi. O que quer dizer isso? O que tem a ver isso? Quando Abraão, lá no capítulo 12 do Gênesis, ele recebeu uma promessa de Deus, ele é chamado no capítulo 11, mas no 12 ele recebe uma promessa, e essa promessa é a seguinte: em ti serão benditas. Ele não falou todos os homens da terra, ele não falou todas as mulheres da terra, todas as famílias da terra, em ti, porque as três principais religiões do mundo, elas são oriundas de Abraão: cristianismo, judaísmo e islamismo. Essas três religiões, elas vêm de Abraão. Todos eles têm como referência Abraão. Então aqui, a promessa é para Abraão, para todas as famílias, não para os homens individualmente. É por isso que nós damos tanto valor à família. É por isso que as famílias,
a família é a célula máter da sociedade, porque Deus tem um projeto para a família. Mas onde o senhor quer chegar, pastor Mauro? Olha o que ele está dizendo, que José era da linhagem de Davi. O que significa isso, irmãos? Lendo esse texto, eu fiquei pensando o seguinte: quando nós não queremos seguir os passos dos nossos pais, estou dizendo nossos pais no sentido espiritual, os pais biológicos e aqueles também que podem ser nossos pais espirituais, aqueles que são tementes a Deus, que conhecem as Escrituras, que receberam a orientação de Deus à luz das Escrituras, e isso pode ser os nossos pais biológicos. Quando nós não queremos fazer isso, você sabe o que vai ter que acontecer? Os nossos pais, eles existem para poupar trabalho para nós. Vocês sabiam disso? Porque quando nós vamos seguindo os passos dos nossos pais, nós vamos dando continuidade à família, dando continuidade ao trabalho que os pais já fizeram. E os nossos pais dão continuidade ao trabalho dos avós. Os avós estão dando continuidade ao trabalho dos bisavós e toda a linhagem da família, porque a promessa de Deus, a bênção de Deus, o projeto de Deus, o propósito que Ele tem é para a família. E foi lido aqui hoje no Salmo 128 as promessas que Deus tem para o homem que teme ao Senhor. Então, irmãos, principalmente você que é filho, filha, e não segue as orientações dos pais, não segue as diretrizes da palavra de Deus, Deus está te admoestando nessa noite, porque a palavra de Deus faz isso. Porque o que nós preferimos, irmãos? Seguir os propósitos de Deus, seguir os passos da nossa família, ou recomeçar e ter muito mais trabalho, passar por mais tribulações, passar por mais adversidades, passar por mais dificuldades, porque nós queremos cortar caminho, queimar etapas. A Bíblia está dizendo que José era da linhagem de Davi. Por que está aparecendo a linhagem? Porque ele teve que voltar lá na cidade de Davi, aonde o menino tinha que nascer. A promessa estava naquela cidade. A profecia era a respeito daquela cidade, porque a linhagem de Davi estava sendo contada ali. Era necessário que ele viesse da genealogia do rei Davi. Então nessa noite, olha o que Deus está revelando aqui, através da sua palavra. Siga a orientação, siga os passos daqueles que você confia, porque são pessoas que têm vida com Deus, pessoas que receberam a orientação da palavra de Deus, sobretudo os pais. Ok? Se os pais forem referência, como nós estamos vendo aqui. Mais uma coisa que eu pensei aqui, é que quando nós estamos no lugar que Deus quer, aonde Deus propõe para nós, vai se cumprir o propósito dele nas nossas vidas, não vai ficar sem cumprir. Observe o versículo 6 do capítulo 2. Aconteceu que estando eles, aonde? Aconteceu que estando eles, aonde, irmãos? Como que está na sua Bíblia aí? Fechou a Bíblia? Como que está aí? Aconteceu que estando eles, ali. Perceberam? Aconteceu que estando eles ali. O que aconteceu eles estando ali? Cumpriram-se os dias para o parto. Por que ali? Por que não cumpriu antes? Por que não cumpriu depois? Porque era ali que precisava nascer. Era ali que Deus queria estabelecer. Era ali que Deus tinha já usado os profetas. Era ali que Deus tinha o propósito. Era ali que existia a promessa. Era ali que Deus queria fazer com
cumprir-se a sua vontade. É ali que Deus tinha batido um martelo, batido na mesa da decisão. Deus está falando conosco aqui nesta noite: esteja no centro da minha vontade, aonde eu quero que você esteja, porque quando você estiver ali onde eu quero, as coisas acontecerão. Enquanto você não estiver ali onde eu quero, não vai acontecer. Isso aqui é para quem crê. E estando eles ali, cumpriram-se. Deus vai cumprir, irmãos. Só que quando nós estivermos ali onde Ele quer, os dias para o parto. Eu fiquei pensando, eu não tenho nada desses, os irmãos sabem, conhecem que eu não tenho essas besteiras de sonho de Deus, essas coisas. Eu ouvi um pregador dizendo: você tem que engravidar da promessa de Deus. Isso é besteira. Mas os irmãos já pararam para pensar que realmente a promessa que Deus tem para nós é como uma gravidez. Vai dar o tempo, a gravidez, 9 meses, vai nascer a criança. Agora, você já parou para pensar que tem pessoas que dão à luz antes da hora? Nasce dentro da ambulância. Um dia eu estava vendo lá um policial e um bombeiro fazendo parto dentro da ambulância. Nasceu antes. Outros passam da hora de nascer, tomam fluido amniótico, né? Aquele líquido lá, e depois dá problema. Passou da hora de nascer. Nasce cianótico, roxo, né? Precisa ficar lá na UTI, porque tem a hora certa. Nem antes, nem depois. Aquela criança lá, ó, que está no colo da irmã Roberta, nasceu antes da hora. Vocês sabiam? Precisou ter cuidados muito sérios com ela e com a mãe. Nasceu antes da hora. Deus faz tudo certo, irmãos. Ele tem a sua hora. Ele não chega depois. Ele não tarda, como muitos dizem. Deus tarda, mas não falta. Ele chega na hora certa. O relógio de Deus não se atrasa. Deus não chega depois. Deus não se esquece. Deus não precisa de fosfosol. Deus não precisa ser lembrado. Deus não precisa de relógio, despertador. Ele é a própria história. Ele tem controle absoluto de tudo na palma da sua mão. Mas é preciso que eu esteja ali, no lugar onde Ele quer que eu esteja, para que Ele faça segundo a vontade dEle. Glória a Deus. Segundo a vontade dEle. Devemos estar no lugar certo. Ou então vamos correr o risco, né, de nascer antes, ou então depois. Isso vai dar problema. Irmãos, só uma pessoa vai fazer com que as coisas de Deus não se cumpram na nossa vida: nós mesmos. Se eu sair fora da direção de Deus, não é que nós temos poder de bloquear o que Deus vai fazer, não é nada disso. Existem leis inexoráveis que Ele vai fazer e acabou, não pode ser revogada. Mas no sentido daquilo que Ele quer fazer na minha vida, eu posso estagnar, eu posso parar pelas minhas atitudes equivocadas. Então, é necessário que eu esteja no propósito. Olha o versículo 7. Deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu em faixas de pano, e deitou em uma manjedoura, porque não havia quarto para eles na estalagem. Eu fiquei pensando que, olha o sinal de Deus. No momento em que Jesus nasce na estalagem, eles envolvem ele em panos, em faixas, colocam na manjedoura. A Bíblia diz que quando ele ressuscitou, ele estava envolto em panos, em faixas, e ele deixou dobrado o lençol, dando sinal de que ele voltaria. Então, no momento do nascimento e no momento da sua morte e ressurreição, as faixas estão presentes. Esses panos são sinais de que ele cumpre o seu propósito. Assim como ele nasceu, morreu e ressuscitou, ele vai voltar para buscar um povo especial, zeloso,
de boas obras. Um povo que está atravessando a pandemia, orando, buscando a sua face, adorando o seu nome, não voltando atrás, não perdendo o foco, não perdendo o propósito, porque nós temos propósito, nós temos direção, nós temos destino certo, nós buscamos uma pátria celestial, uma cidade celestial, e nós vamos caminhando com a presença dele na nossa vida, e os sinais que ele vai dando para nós, e sabendo que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Se você não está preparado, te prepara nessa noite. Finalizando, indo para o final, eu fiquei pensando numa outra coisa também. Quando os pastores, estou falando de pastor agora aqui, de igreja, assim como eu, quando os pastores guardam os seus rebanhos, quando eles guardam nos turnos da noite, Deus traz boas notícias, porque nós temos visto aí hoje pessoas administrando as igrejas, como eu tenho falado aqui, de qualquer maneira, se envolvendo em política, enrolando as pessoas, envolvidos com corrupção, só pedindo dinheiro. Isso aí nós vemos muito hoje. Mas olha o que a Bíblia diz no capítulo 2 de Lucas, os versículos do 8 ao 11. E havia naquela mesma região pastores. Não são aqueles astrônomos que estavam lá que Mateus fala. Aqueles são outros. Aqueles demoraram 2 anos para chegar lá. Porque aqueles lá não acharam o menino na manjedoura. É só ler o capítulo 2 de Mateus. Acharam na casa. Eles já tinham 2 anos. A viagem durou 2 anos. Eles foram olhando a estrela, que nós chamamos de estrela d'alva, né? Mas que na verdade é o planeta Vênus. Eles foram olhando. Eles saíram da China, daquela região do Japão, da China, até chegar ao Oriente Médio, 2 anos. Porque não tinha navio, não tinha avião, não tinha carro. Eles foram camelo. Então os irmãos percebam, esses aqui são pastores que estavam naquela mesma região, pastores que estavam no campo, vigiando durante a noite o seu rebanho. Perceberam? Vigiando durante a noite. O pastor que ama o rebanho, ele vigia o seu rebanho durante a noite. Noite tipifica dificuldade. Ele ora, ele apresenta o rebanho, ele corrige o rebanho quando precisa. Ele não é omisso. Eles estavam vigilantes. E a Bíblia diz que no versículo 9, que eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor brilhou ao seu redor, e eles ficaram com medo. Mas o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago boa nova de grande alegria. O pastor Billy Graham tem uma frase célere. Ele diz assim: o maior evento da história da humanidade não foi quando o homem pisou na lua, foi quando Deus pisou na terra. Glória a Deus. Quando Jesus nasceu, o maior evento de todos, o nascimento do dono do mundo, que nasceu numa estalagem simples e foi colocado numa manjedoura. Olha o que a Bíblia diz: boas novas, eu tenho notícia de boa alegria, de grande alegria, será para todo o povo. Nós estamos precisando receber boas novas. É só notícia de luto, tristeza, perplexidade. Você abre as redes sociais, luto. Você abre ali, liga a televisão, morreu, fulano está entubado, pessoa chorando. Mas nesta noite o Espírito Santo está falando aqui conosco: eu tenho boas notícias para o teu coração. Se você quer, abre o teu coração nesta noite, receba boas novas, receba boa notícia, porque eu tenho alegria para o teu coração nessa noite. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória a Deus. Porque, versículo 11, vos nasceu hoje, neste dia, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso aqui isso aqui faz cair por terra uma outra teologia falsa, pregada pelas testemunhas de Jeová, que eles dizem que Jesus não era o Cristo quando ele nasceu. Ele só se tornou Cristo quando ele foi batizado no Jordão. Isso não é verdade. Olha o que a Bíblia está dizendo: porque vos nasceu neste dia, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Hoje
no dia que ele nasceu, Cristo, ungido. A palavra Cristo significa ungido. É a tradução grega do hebraico que significa Mashiach, Messias. Então ele já é o Cristo, desde quando ele nasceu. E aí ele diz assim, versículo 12: isto vos será por sinal: achareis o bebê envolto, olha o sinal, em faixas, assim como ele deixou as faixas lá no momento da ressurreição, dentro daquele sepulcro, faixa de pano, deitado em uma manjedoura. O cordeiro precisava ir à manjedoura. Ele não nasceu lá na manjedoura, mas ele foi deitado lá na manjedoura. Versículo 13: e de repente estava ali com o anjo uma multidão dos exércitos celestes, os anjos, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra. Olha o que eles estavam louvando. O que nós estamos precisando, irmãos? Paz na terra. Jesus é o príncipe da paz. Ele tem paz no meio do caos, no meio da tristeza, da angústia. Ele tem. E ele ainda diz assim, boa vontade para com os homens. Se os homens tiverem boa vontade de ouvir essa palavra, de guardar essa palavra, de praticar essa palavra, de acreditar nessa palavra, de crer que essa palavra é verdade, de crer que essa palavra é a palavra de Deus, de atentar um pouco para esta palavra, de deixar a política de lado e olhar para esta palavra, de deixar a filosofia de lado e olhar para esta palavra, ter boa vontade para ouvir o que Deus quer falar conosco, as coisas acontecerão, a boa notícia vai chegar. Glória a Deus. Vou terminar então dizendo: Jesus não nasceu na manjedoura, mas o mais importante é que ele precisa também nascer no nosso coração, Quando nós obedecemos a ordem de Deus, ele sempre nos dará um sinal. Eu tenho pedido um sinal para ele esses dias, e eu tenho certeza de que ele vai me dar esse sinal. Você já pediu um sinal para ele? Peça um sinal naquilo que você precisa para ele. Ele vai dar. Ele tem a maneira dele trabalhar, irmãos, muito diferente das metodologias dos homens. Peça um sinal para ele a respeito de qualquer assunto que você está buscando e você está em dúvida. Ele vai te dar um sinal, porque o Deus que nós estamos pregando aqui, ele é vivo. Ele nasceu, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Coloque-se de pé, por favor, vamos orar. Guarde essa palavra aí no teu coração.